Um lugar quase inacessível, em uma fortaleza transformada em asilo, houve um assassinato. Então, nesse lugar, chega o inspetor de polícia para investigar esse homicídio. E aí começa a entrevistar cada um dos suspeitos, que são os moradores do local, ou seja, os idosos. E cada um começa a inventar uma história diferente, atribuindo a si mesmo a autoria do assassinato. Seria esse um romance policial? Seria, se não fosse escrito por Mia Couto. Para quem não sabe, Mia Couto é um autor moçambicano de renome mundial e ele costuma retratar em suas obras aspectos culturais, étnicos e políticos. Então, para a gente entender um pouco da história desse livro, é preciso que a gente saiba um pouquinho da história de Moçambique. Hoje, o território conhecido como Moçambique fica no sudeste africano e foi invadido pelos portugueses em 1498. Sua independência foi apenas em 1975, após 11 anos de guerra de libertação. Nesse momento, duas correntes políticas nacionais surgiram e começaram a brigar entre si, numa guerra que durou até 1990, começada a partir de 2 anos após a libertação. Nesse período, que foi o período da Guerra Fria, eles sentiram a necessidade de reconstruir o país e por isso eles se alinharam à União Soviética. Mas vamos finalmente ao livro. Seu início é familiar com a história de Brás Cubas, das Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis, porque começa a ser narrada por um defunto. Ermelindo Mukanga é o morto. E ele está preso ao seu corpo porque ele não foi enterrado de acordo com os rituais da sua tradição. Ele é um chipoco. Morre então embaixo de uma árvore de frangipane que fica nessa fortaleza transformada em asilo. Então, Ermelindo é avisado pelo seu animal de estimação, um pangolim, porque lá os mortos têm animal de estimação, né? Então o bichinho lá vai e avisa ele que os restos mortais dele vão ser desenterrados, tirados debaixo daquele pé de frangipane. E aí ele fica todo perturbado, porque quanto vivo, ele detestava se meter em política. O governo decide retirar os restos mortais dele debaixo da árvore porque quer elevá-lo a um herói nacional representando a sua etnia. Então Ermelindo, muito angustiado, resolveu seguir os conselhos do pangolim, que era se instalar no cantinho do corpo da próxima pessoa a morrer, que era o inspetor. A explicação é que, desse jeito, ele iria morrer outra vez, digamos assim, e ia se desvincular daqueles antigos restos mortais. A partir de então, a gente acompanha a trajetória de Isidino Naita, que é um inspetor que tem um prazo de 7 dias para resolver esse mistério. Ele começa, então, a dialogar com a enfermeira e recolher os depoimentos dos velhinhos. Cada depoimento é um universo à parte, onde os velhinhos deliram, fantasiam, e o Isidino ele começa a ficar puto da vida, porque aquilo não faz parte da cultura dele, embora ele seja moçambicano, mas ele foi criado numa cultura ocidental. A confissão de cada velhinho, lógico, cria dificuldades ao inspetor, só que no final ele acaba sendo surpreendido. O livro fala muito sobre identidade e memória, tanto do país quanto de cada indivíduo. Ele reforça a importância da ancestralidade, a história oral e tudo isso que a tradição deles traz. Inclusive o respeito aos idosos, que foi perdido ao longo do tempo. Nesse momento, parece que Mia Couto critica a adoção de valores do norte, tanto dos portugueses quanto dos soviéticos, que quiseram criar um novo homem, desvinculando a população da sua ancestralidade, da sua religiosidade, das suas tradições. Marta, a enfermeira, é a grande porta-voz dessas questões. Ela diz frases como, por exemplo, há que guardar o passado, senão o país fica sem chão. Cada personagem traz um pouquinho dessa cultura plural que é Moçambique. Bom, o enredo nos traz questões como relações raciais, o embate entre a cultura estrangeira e a cultura local, os males de guerra, a reinvenção em momentos de dificuldade, entre milhares de coisas. Uma das personagens que mais chama atenção é Nãozinha. É uma personagem muito sofrida
e que nos faz lembrar sobre várias outras obras que têm essa conexão com o trauma, o corpo e a violência. E a Coulter é bastante sensível ao colocar essas questões de relações de gênero e situações de conflito. A prosa dele é quase poética e ele gosta de neologismos, assim como Guimarães Rosa. Me vieram à mente algumas perguntas após a leitura. Com quantas mentiras se constrói a noção de nação que temos hoje em dia? A nível mais individual, quantas vezes a gente tem que ressignificar a nossa história para poder sobreviver? E a última questão emprestada do Pangolim. Você se acautele, coração que ama engrandece, mas o amor cresce mais rápido do que o peito. Você tem costelas que cheguem? Fique à vontade para comentário. Beijos e até a próxima.